para quem está no digital, é muito bom, principalmente para captar leads qualificados, sabe? Porque eu estava esses dias palestrando num evento, tinha 2.000 pessoas lá. Aí eu vou começar a fazer print. Até sábado agora eu tenho palestra, vou fazer print do meu Instagram antes. Antes de subir no palco, eu olhei meus seguidores, ok, fui, dei o show lá. Na hora que eu desci do palco, que eu fui olhar meus seguidores, eu tinha 2.500 seguidores a mais. E não tava rodando tráfego nem nada, não tinha nada ativado. Olá, eu sou Alexandre Abramo. Eu sou o Cleiton Maranhão. E eu sou a Tati De Angela e esse é o Hotmart Cast. Tati, nossa querida Tati. Depois a gente tentar algumas datas, conseguimos finalmente trazer Tati Sua concorrida. neste episódio. Conseguimos. Produtividade, agenda. Isso, cara. E a Tati, eu fico com uma inveja da Tati, porque a Tati trabalha, tá? E a Tati trabalha de forma organizada. Sim. Então eu tenho uma inveja da produtividade da Tati, que a gente nunca consegue chegar nem perto. Não, e o pior é que quando eu consegui chamar ela pro podcast, eu tive que reagendar. Depois eu falei, putz, cara, eu não acredito. Que vergonha, cara. Eu falei, ela vai ter que desmarcar tipo uns 6, 7 compromissos por conta de 1 hora de gravação. E aí eu falei, meu Deus, será que não vai dar? Será que vai ter que jogar pra daqui a um mês e tal? Aí não, conseguiu. Não, e parecia coisa de série, né? Que tipo assim, a gente tava parado no corredor, eu, dia 11 você pode... Que horas? Ela, não, essa hora eu tenho mentoria, essa hora eu tenho imersão, essa hora eu tenho evento. Eu falei, não, essa hora a gente tem gravação, não. Parecia coisa de filme mesmo. Inclusive, enquanto a gente conversa, provavelmente quando as pessoas verem já vai estar fechado, mas enquanto a gente conversa, ela tá em lançamento. Tá em lançamento. Tô em lançamento, carrinho aberto. Carrinho aberto em lançamento. Exatamente. Não, e o bom é porque, assim, o mercado de palestra tá muito aquecido, né? E eu tenho falado, falei, gente, esse é o nosso melhor momento, tal. E aí, o que acontece? Tô com o carrinho aberto, minha equipe foi olhar a data das lives. Tati, vamos fazer uma live sábado, domingo, costuma dar certo, tal. Aí eu falei, sábado eu vou palestrar em Florianópolis, domingo eu vou palestrar na Bahia. Falei, gente, esquece live nesses dias, a minha palestra vai ser a live. A gente pode fazer, assim, live da palestra e tá tudo certo, entendeu? A gente tava falando um dia desses, teve um final de semana que você palestrou, acho que em 5, 6 eventos. Não, um final de semana que eu palestrei em 7 7 eventos. Isso aí foi meu recorde. Como faz isso? 7 eventos. Mas em quantas Foi- cidades diferentes? Tudo foi em São Paulo. Aí. Deixa eu ver. Não, do domingo eu viajei. Mas a maioria era em São Paulo e teve um online que foi em Portugal. Caramba. Então, eu fazia assim, de manhã em um, na hora do almoço em outro, no início da tarde em outro e à noite em outro. Teve um que eu palestrei meia-noite. Eu também não sabia que tinha eventos até tarde assim, né? Agora tá virando moda, esses eventos mas tá com virando moda. 30 palestrantes, 40 palestrantes. Aí eu fui e falei, gente, meia-noite vai ter gente, vai ter audiência pra me assistir. E tinha pessoas lá. Caramba. Fala aí, tô te interrompendo aqui, mas antes de você continuar esse episódio do Hotmart Cast, eu tenho uma pergunta pra você. O que você faria pra estar em um lugar com mais de 9.000 possíveis clientes? Pessoas dispostas a comprar de você, investir em você ou ainda ensinar você a escalar o seu negócio. O Fire, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de agosto em BH, é o único evento que reúne tudo isso em um só lugar, nessas proporções. Pode comparar. Eu vou estar lá, o Cleiton vai estar lá e olha, quase todos os convidados que passaram pelo Hotmart Cast também. A questão é, você vai ou vai deixar para depois o evento que pode mudar o seu negócio para sempre? Acesse o link na tela e se depois de tudo isso você ainda não se convenceu, pergunte para quem já foi ao Fire. Ô, Tati, você ensina, né, as pessoas a transformarem as histórias delas em palestra em profissão? Porque, Sim. na verdade, você ensina uma profissão para as pessoas. Porque tem Exatamente. muita gente que, talvez, aí me corrija, é a maioria das pessoas que se torna aluno seu, é gente que já está dando palestra ou é gente que quer se tornar? Ó, no primeiro momento, eram pessoas que já davam palestras. Ela E quer aí, aprimorar. queria aprimorar, porque eles olhavam e falavam assim, Tati, eu dou muita palestra, mas minhas palestras são só de graça. E eu vejo você cobrando. E na época, isso há uns, 4, 5 anos atrás, eu já estava cobrando 15 mil reais a hora de palestra. Aí eu falei, como que você consegue cobrar 15 mil e ainda ter a agenda cheia, assim? E aí eu comecei a ensinar nem tanto a palestra em si no primeiro momento. Eu comecei a ensinar a carreira. Como que eu fazia para vender, para quem que eu vendia. E aí, nisso, eu fui vendo que muitas pessoas não tinham palestras boas e queriam vender. E aí eles empacavam, por quê? Eles tinham a oportunidade de fazer uma palestra de graça, as pessoas assistiam e falavam, que ok. bosta isso aí, né? Ok. E aí eles queriam vender e não conseguiam, obviamente. Eu falei, cara, eu tenho que mostrar a estrutura da palestra
também. Aí eu fui e coloquei todos os elementos, montei um roteiro de palestra, o que eu fazia. E uma coisa que é interessante, porque assim, muitas pessoas são boas, tem gente que é bom de maneira intuitiva. Tipo assim, eu nasci assim, eu tenho facilidade e tal. Esse não é o meu caso. O meu caso, eu até comparo muito com o Del Carne, o Napoleão Hill, né? Napoleão Hill escreveu um livro sobre riqueza e falam que ele não era rico, mas ele pesquisou, ele foi estudar sobre isso. E uma coisa que eu percebi, quem é muito bom de maneira intuitiva, às vezes ele não sabe o método. Ele fala assim, pra mim deu certo, tipo, foi sorte. Funcionou. E ele não consegue passar isso pra frente. Por exemplo, uma vez eu tava conversando, eu fiquei muito tempo solteira, né? 7 anos solteira. E aí eu tava conversando com uma amiga minha, muito bem casada, feliz no relacionamento e tal. Eu falei, me conta, qual que é o segredo e tal? Ela falou, ai, Tati, não sei, apareceu e deu certo. Eu falei, não, mas deve ter alguma coisa. Por Qual que é que o eu tô... processo? Qual o processo? Por que eu tô 7 anos solteira e você tá aí bem casada e tal? Me conta qual que é o processo. E assim, tem pessoas que falam, você tem que ser você. E eu não concordo. Como assim? Se você... Tati, mas você tá me falando, então, que eu tenho que fingir ser quem eu não sou? Também não é isso. Mas, por exemplo, tem que ser você. Fala isso pra uma pessoa que é estourada. Você tá estourado e tal, você tem que ser um líder melhor. Não, é só você ser você. E aí ele vai ser estourado, vai ser agressivo com o líder, vai ser com os liderados, vai ser tóxico e tal. Não é só sobre ser você, tem técnica, tem método para isso. E qualquer pessoa pode ser um líder melhor, qualquer pessoa pode ser um vendedor melhor, e pode ser um palestrante ou um comunicador melhor, se ele tiver técnicas para isso. Então eu fui buscar as técnicas. E eu fui buscar as técnicas na época que eu trabalhava na faculdade. Comecei lá como vendedora, depois virei executiva, depois virei dona, comprei algumas franquias da faculdade em Fortaleza e Teresina. E aí, ali, eu comecei a mapear. Eu percebi que mais de 300 professores de MBA, alguns eram super bem avaliados e outros não eram bem avaliados. Só que tem um detalhe, todos eles falavam mais ou menos o mesmo conteúdo. Eu falei, como que eles falam do mesmo conteúdo, só que esse aqui é infinitamente melhor, os alunos ovacionam, e esse aqui os alunos odeiam. Não tem lógica isso. E aí eu fui ver alguns elementos, que são os elementos que eu trouxe para dentro do meu método. No início, querendo ser uma professora melhor, e aí depois eu trouxe para as palestras. E aí eu falei assim, qualquer palestrante que é bom, ele pode fazer isso consciente ou inconsciente. Mas se ele é bom, ele faz isso. Ele passa por isso aqui. Exatamente. E tem muita gente de vendas também, você ensina muita gente de vendas também. Muito. E acho que porque tá na sua essência. Sim. Né? Porque você também conhece disso a vida toda. Exatamente. E até a primeira pergunta que você trouxe, né? Que você falou assim, você atende mais quem? É aquilo que o Érico fala muito da laranja que tá embaixo do pé, né? No início, eu pegava quem já tinha consciência que queria ser um palestrante. Então, eu pegava as laranjas mais embaixo do pé. Hoje, eu pego pessoas que nunca nem sonharam em ser palestrante na vida. E eu pego. Mas como? Uma das coisas que eu defendo muito é que palestrar não é só uma profissão. Palestrar é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. E eu falo, qual que é os elementos que um palestrante tem? Palestrante é contador de história. Você acha que se você souber contar a história de uma forma que todos queiram ouvir, vai te ajudar a vender mais? Vai te ajudar a se posicionar melhor nas redes sociais, ganhar mais seguidores? Palestrante, ele sabe embalar todo o conhecimento dele, todo o conteúdo dele de uma forma mais envolvente. Eu falo até uma diferença entre palestras e apresentação. A apresentação é chato, é tediante. Quem quer assistir uma apresentação de relatório? Quem quer assistir uma apresentação de TCC, de monografia? Ninguém quer assistir, é chato. Mas a pessoa tem conteúdo? Tem. Ela tem conteúdo, ela só não sabe embalar isso de uma forma envolvente. A entonação de voz dela não ajuda, nada ajuda. É aquele negócio que dá sono, mas você tem que prestar atenção. Já uma palestra, para mim, é como o show do Coldplay. A gente teve recentemente... Eu só reclamo, eu só xingo. Ele odeia Coldplay. Mas o show é legal. Mas o show é um espetáculo. É um espetáculo. Na verdade, o show é muito melhor do que a banda. Essa que é a questão. Aí, ó, É música, serve, né? Serve pra Qualquer palestra. pessoa vai lá e consegue dar um show com uma palestra isso. boa. Tá vendo? Eu prefiro roupa nova. Mas vai. Mesmo então não sendo bom, é porque você é músico, né? Mesmo passando por um crivo técnico como o e tal. negócio com a Apple, é a mesma coisa. Ah. Eu só quero ser chato. Eu só quero encrencar com Eu o negócio. não vai ter problema, porque eu sou Apple maníaca eu sou e Somos dois, aí vamos juntar aqui. É.
Mas falou assim, o espetáculo que foi, o show do É um Coldplay, espetáculo mesmo. sabe? O espetáculo do Cirque du Soleil. Eu falo, se todo mundo que for palestrante pensar como que eu posso pegar a minha mensagem, o meu conteúdo, a minha história e embalar de uma forma envolvente. E aí você pode perguntar, Tati, mas como que isso acontece? O uso de analogias e metáforas, a estrutura por trás de storytelling. Tem pessoas que confundem storytelling com ficar citando fatos, citar a linha do tempo da minha vida. Uhum. Quando eu nasci e tal, você fala, pelo amor de Deus. Sabe? Então, a pessoa tem que saber uma estrutura de storytelling. Ela tem que saber colocar toques de humor na palestra dela. Por exemplo, Barack Obama fez curso de stand-up. É. Então, você pensa, uma pessoa que tem todo um protocolo, que é aquele ambiente todo severo e tal, ele fez curso para aprender a contar piada. Por que a gente não está fazendo esses cursos? Né? E aí, tudo isso eu fui trazendo elementos. E é engraçado porque, assim, eu não sou uma pessoa nada engraçada no meu natural. Né? No meu natural, eu sou mais séria e tal, mais na minha, mas eu sou leve. Eu faço graça, me divirto, mas é porque, assim, se eu for contar uma piada, a piada fica sem graça. Eu não sei contar piada. Só que eu fiz um curso de stand-up. Na minha palestra principal, as pessoas riem. E eu falo, cara, isso é um milagre. Olha isso aqui. Como que o povo ri na minha palestra? Você fez um Sabe? curso de stand-up mesmo? Eu fiz um curso de stand-up, fiz curso de improviso, fiz curso de teatro, fiz vários cursos para me ajudar, porque eu era muito tímida, eu era bicho do mato total. Na época de escola, tem professor meu que fala assim, Tati, eu não acredito. Tem professor meu que passou 1 ano comigo e ele não lembra que ele me deu aula. Tanto que eu era anônima na escola. Caramba. Sabe? Eu falei, você foi meu professor. Mentira. Nunca. Quando? Eu lembro de todos os meus alunos. Falei, ai, que bom. Você tá ajudando. Algum de nós tá mentindo e não sou eu. Exatamente. Ô, Tati, são quantos anos já de parceria com a Hotmart? Uns 4 anos? Tem mais. Olha, acho que tem uns 5, 6 anos, mais ou menos. Já é longo, assim, porque eu lembro que, assim, tava no meu começo de Hotmart, assim, eu não tinha tanto tempo de Hotmart quando você começou com a gente, né? E a sua história, de uma forma geral, é uma história muito bonita e muito interessante, muita gente não conhece. Sim. De onde você veio. Porque existe um preconceito muito grande com a imagem que você conseguiu montar, que é dessa mulher loura, bonita, elegante. Então todo mundo olha pra você e fala assim, tá aqui uma herdeira, né? Tá aqui uma pessoa que Nasceu em berço de ouro. nasceu no privilégio e conseguiu chegar aqui e conta pros outros como se isso não é verdade. Conta um pouquinho o que você quiser, naturalmente, Claro. da sua história para as pessoas conhecerem, até pra gente quebrar um pouco o preconceito de quem olha pra você e te acha, tipo, perfeita, né? Tipo assim, tá aqui a imagem da mulher perfeita, toda elegante, então ela veio do privilégio. Conta pras pessoas de onde você veio, Tati. Nossa, e você falando isso aí me lembrou, falei, o desafio que a gente enfrenta, né? As pessoas falam, tem preconceito e tal. Eu falo, tem preconceito com a mulher loira, sim, com a mulher... Não que eu me ache linda, maravilhosa, mas me acho bonita. E eu acho que tem preconceito, porque as pessoas falam que eu tenho cara de rica. É bom ter cara de rica? Tem os pontos fortes e tem os pontos fracos. Tem aquilo que é bom, tem aquilo que é ruim. Por exemplo, quando eu fui palestrar lá em Harvard pela primeira vez, eu fui num quadro deles, era uma conferência, que foi o Rick Chester, Matheus Tomoto, e foi uma galera que tinha história de superação. E a temática do evento era histórias de superação. E aí tava eu lá, a única mulher lá no meio, né? Aí um monte de gente começou a atacar. O que essa menina, essa filhinha de papai tá fazendo aí no meio e tal? Eu falei, gente, não conhece a minha história. Não conhece Não, exatamente, não sabe nada de mim, tá ali, ó. Só pela imagem, o estereótipo que as pessoas criam, né? Então, assim, a minha história, até o que me levou a palestrar lá e compartilhar tudo isso, resumindo aqui, com 11 anos eu perdi o meu pai, ele foi assassinado com 6 tiros, né? Antes de eu perder o meu pai, ele era militar, e aí... Me parece, até hoje eu não sei também, eu acho que a minha família quis me poupar de muita coisa, então ficou muitas coisas mal explicadas, assim. Mas me parece que antes, como militar, ele se envolveu com uma parte de tráfico e tal, e então ele ficou preso 1 ano. Eu fui na cadeia várias vezes visitá-lo, né? Nessa minha infância inteira, eu só andava de ônibus, né? Nunca tive carro, assim, na infância. Adolescência, que minha mãe ganhou um Uno Mille da minha avó, e aí esse Uno Mille vivia na oficina e tal, e ali... eu descobri, minha mãe contou pra mim que o meu pai, que era o militar, ele era o meu pai de criação. E eu descobri que eu tinha um pai biológico. E eu falei, então quero conhecer, né? E meu pai de criação foi assassinado, então eu falei, nossa, eu perdi um pai, mas eu ganhei outro.
Então, quero conhecer. Fui atrás e meu pai biológico não quis me conhecer, não quis ter contato. Caramba. Ele falou assim, olha, eu não tive convivência com você, então não espere de mim um amor de pai. Agora, se você quiser qualquer coisa de obrigação de pai mesmo, entra na justiça e aí eu pago pensão, o que for. E isso foi a minha realidade aos 11 anos ali. Só que ali eu coloquei na minha mente, falei assim, foi uma crença positiva, né? Eu falei assim, eu quero conquistar o que é meu. Eu não quero depender de pai para pagar minhas coisas, né? E a infância inteira já foi uma infância muito pobre. Teve um momento que eu e minha mãe, a gente teve que escolher entre comer ou andar de ônibus, porque a gente não tinha dinheiro para os dois. Minha mãe falou, Tati, olha, a gente tem esse dinheiro. Ou a gente paga o passe, compra o passe do ônibus, ou a gente come. Se quer fazer um lanche e a gente vai 2 horas a pé para casa? E eu falei, então tá, vamos. Eu sempre gostei de caminhar, então a gente caminhava, chegava lá com fome de novo, né? Mas tá tudo certo. Então, assim, essa foi a minha infância. E ali eu comecei a trabalhar loucamente, a partir dos meus 12, 13 anos. Eu já entrei em marketing multinível, já trabalhei como sacoleira, pegava semijoias no consignado, né? Comecei a trabalhar intensamente mesmo para conseguir ter o meu financeiro. E meu sonho era ter um carro, tanto é que meu primeiro carro foi um Celtinha vermelho, de 2 portas ali, mas eu tinha o maior orgulho, sabe? Me sentia grande dentro dele. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu fui dona depois, eu entrei como vendedora, ganhando R$500 por mês. E lá eu trabalhava vendendo curso de pós-graduação, curso de MBA de telefone, assim. E eu cheguei a panfletar. Hoje, quando eu vejo, eu falei, gente, o digital, ele salva vidas. É muito fácil, sabe? Porque, assim, Tati, é fácil? Não, tem seus desafios. Mas comparado ao que era no passado... Parado com ir pro sol, entregar panfleto. E não é qualquer sol. Janela. Não é qualquer sol. É sol de Goiânia. Sol de Goiânia. Sol de Goiânia é quente pra caramba. Quente de verdade. E aí, lá, eu tinha que ir atrás de lead frio mesmo, sabia nem o que era lead, né? Atrás de cliente frio. E o pessoal, eu lembro que eu trabalhava no IPOG, e o pessoal falava assim, iPod, que isso, tal. Eles não sabiam. E eu tinha que apresentar a instituição, a faculdade, os cursos, tal. Então, foi um desafio muito grande. Só que em 5 anos, eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Ali que eu desenvolvi as habilidades na área de produtividade também, para ter mais resultado. E em 5 anos, eu fui promovida umas 5 vezes. E aí eu saí de vendedora, depois para supervisora, gerente nacional, diretora, e me tornei uma grande executiva na área comercial e marketing dessa faculdade. E como executiva, eu já tinha uma graninha ali, comprei 2 franquias da faculdade para mim, uma em Fortaleza e outra em Teresina, e eu ficava de Goiânia administrando tudo à distância, sabe? E aí comecei a coordenar cursos, comecei a dar aula em pós-graduação, aí eu tava no auge da minha carreira. E no auge da minha carreira, eu fui acumulando, porque eu não tinha nem tempo para gastar dinheiro, sabe? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E aí fui ganhando dinheiro, fui guardando, acumulando, investindo e tal. E quando eu vi, com 27 anos, eu já tinha 1.300.000 na minha conta. Aí eu peguei e falei... E aí eu tava tendo um desentendimento com o diretor financeiro, que é natural, né? Diretor comercial e marketing, com o diretor financeiro. A gente começou a ter uns embates. Esse é um embate natural. Foi um embate natural. Eu não sabia, era Dá um imatura. beijo, Ademir. Um beijo. Ademir, nossa, ele escuta, viu? Tá vendo? Falei, eu não sabia que era um embate natural. Eu levava pro lado pessoal, porque eu era muito imatura. 27 anos, eu tava assim... E eu não tinha muita referência, porque hoje a gente tem tanto curso e tanto conteúdo gratuito na internet. Naquela época não tinha muito isso, né? Então eu levava pro lado pessoal e aí a gente brigou. E aí eu falei, vamos sair. Saí da faculdade, né? E vendi as unidades lá que eu tinha e falei, vou montar o meu instituto, que é o instituto que eu tenho hoje, o Instituto De Angela. E eu comecei para montar o Instituto De Angela com muita arrogância. Por quê? Porque eu pensei assim, nossa, tenho 27 anos. 1 milhão. Hoje a gente vê que não é nada, né? Hoje que eu tenho de amigo... Sou foda no que eu faço. Sou foda no que eu faço. Hoje que eu tenho de amigo com 19 anos, que já é milionário, 20 anos que já é milionário, eu falo, que é isso, gente? Você já tem 1 milhão já, Cleiton? Tá vendo? Tem uma história muito boa de como perder 1 milhão. É verdade. Mas foi isso que aconteceu depois comigo, porque aí a arrogância fez eu não buscar conhecimento. Sabe, a arrogância me fez ali começar a aprender com a vida. E eu sabia que o jogo de ser executiva... vai ser bem parecido com o seu, eu acho. O jogo de ser executiva é diferente do jogo de empreender. Aí, eu, como executiva, mandava bem, porque eu tinha estudado muito, tive um processo de aprendizado e tal, e era muito determinada, muito esforçada. Só que para empreender, cara, eu comecei a ter que me lidar com contabilidade, com fluxo de caixa, com contratos, e aí eu não lia direito os contratos, me dava mal até depois, e comecei a ter que lidar com um monte de pepino, um monte de problema, que eu falei, cara, não sei se isso é para mim, não. E eu comecei a perder dinheiro. E no que eu tava perdendo dinheiro, aí apareceu a salvação da pátria, que era o marketing digital.
Só que aí eu comecei a acontecer os erros que muita gente também faz, né? Que é o seguinte, eu não queria aprender marketing e tal. Eu queria alguém que me lançasse. Quem que quer ser meu sócio? Quem que quer ser a agência que vai me lançar? E aí uma agência veio e falou, posso te lançar? Me dá 50 mil reais para eu poder te lançar. E aí eu dei, porque tinha muita grana, né? Abundância. 50 mil, o que é 50 mil para quem vai ganhar uns 2, 3 milhões? Tá, toma aqui. Né? E dei os 50 mil. Essa agência estava começando. A gente não tinha contrato. E eles ficaram com os meus 50 mil e não lançamos produto nenhum. A gente começou a gravar uns vídeos, eles perderam os vídeos. Aí, quando eu quis meu dinheiro de volta, não tinha contrato, eles desmancharam a sociedade, a gente deixou de existir e meus 50 mil foram pro ralo, assim, sabe? Aí, eu fui fazer uma outra parceria que deu muito errado também. E aí, depois de umas 3 parcerias que deram errado, aí eu peguei e fiquei emburrada com o digital. Falei, você quer saber? Acho que isso não é pra mim, não. Não quero ir pro marketing digital mais. Tá tão bem aqui, eu vou ficar nos In-Company, palestrando nas empresas. Esse aí eu acho que é a minha missão mesmo, sabe? E fiquei. Só que ficava só palestrando e aí o que acontece? Você vende um contrato, entrega, acabou. Não tem recorrência. Perfeito. E aí eu peguei e falei, cara, dá grana. Palestrar dá grana. Hoje eu cobro 45 mil reais a hora de palestra. Mas eu preciso de recorrência, eu preciso de algo que eu possa tirar férias. Porque, por exemplo, eu fiquei com dengue, eu fiquei internada 1 mês com dengue. Nesse 1 mês, eu não conseguia todos os contratos. Tiveram que ser ou cancelados ou adiados. Aí eu tinha um custo fixo da empresa, eu tinha salário de funcionário, saiu um monte de dinheiro e não entrou. Então, assim, eu comecei a me deparar com um monte de coisa que eu falei, meu Deus, é um negócio muito mais estratégico do que eu pensei. Não é só ter conteúdo e ir lá, entregar esse conteúdo e transformação, não. Tem que saber de outras coisas. E aí, um dia que eu tava na força do ódio, porque aí eu perdi 1.300.000, toda a minha reserva financeira. Eu me lembro de eu pegando no banco o último centavo, assim. Eu tinha um pouquinho em casa também, porque quem é pobre, sabe, né? Tem que ficar um pouquinho debaixo do colchão. Eu tinha um pouquinho debaixo do colchão também. Na hora que eu peguei o último, assim, que eu vi que acabou meu cofrinho, que não tinha 1 centavo em casa, me deu um desespero, sabe? Eu pensei, falei, voltei a estaca zero, vou viver tudo aquilo. Aí passou um fio na minha cabeça. Eu vou viver tudo aquilo que eu já vivi com a minha mãe lá atrás, da gente não ter dinheiro para comprar um pão, da gente não ter dinheiro para pegar ônibus, a gente tava com o carro na garagem, aí, óbvio, teve que vender o carro, mas a gente não tinha dinheiro para colocar combustível no carro. E aí eu vendi o meu carro, vendi o carro da minha mãe, e peguei um empréstimo de 100 mil reais para conseguir os próximos 3 meses da empresa pagar o salário dos colaboradores. E naquele momento eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque já estou aqui no fundo do poço. E hoje a gente vê que tem empresários que pegam empréstimos até para alavancar o negócio, né? Mas naquela época eu não sabia disso também. Então, assim, quando eu peguei um empréstimo, eu falei, cara, eu tô no fundo do poço mesmo. Sabe, na minha cabeça, eu falei, eu tô fracassada total. E aí, ali, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que eu sou boa mesmo? Eu acho que eu não sou boa, eu tive sorte. Eu comecei a questionar todo o esforço que eu tinha feito, sabe? Eu fiquei tão frustrada, com sentimento de decepção total, assim, não sei se você passou já por isso. Porque eu comecei a questionar a minha capacidade, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que trabalhar para alguém, eu tenho que começar do zero. Foi um momento, assim, muito cruel, sabe? Um momento muito... E ali eu tive que criar forças, só que aí foi meu último suspiro. Porque foi quando eu peguei uns cursos de marketing digital que eu tinha comprado e não tinha assistido nada. Porque a gente compra um monte de coisa, não assiste, E aí você quer que outra pessoa chegue o salvador da pátria, né? Como o salvador da pátria não chegou, falei, eu vou assistir esse negócio aqui. E eu lembro... estudar. Exatamente. Eu lembro que era um feriado de carnaval. Comecei a assistir o negócio e era das 7 da manhã à meia-noite. Tava todos os meus primos lá, todos os meus tios, churrasco, piscina. Porque eu fui pra casa de uma tia minha nesse feriado. Minha mãe ia pra lá, fui com ela e tal. E eu fiquei lá só assistindo. E aí o pessoal curtindo. Aí minhas tias viraram e falaram assim pra minha mãe, tô preocupada com a Tati. Aí minha mãe falou, por quê? Ela falou, tá viciada. Viciada em estudos. 7 da manhã, meia-noite, ela come na frente do computador. Isso não pode. E aí minha mãe falou, gente, mas tem primo dela viciado em cigarro, em bebida. Você tá preocupada com ela? O problema é a Tati. Ela vai morrer assim, que é isso? Isso não é vida não, tal. Só que ali era o meu tudo ou nada, sabe? Ali era o meu último suspiro. Eu falei, eu peguei esse empréstimo, eu tenho que sobreviver. E quando eu comecei a aprender, por isso que hoje eu sou estrategista e expert ao mesmo tempo do meu negócio. As pessoas perguntam e eu fiquei super feliz, né? Porque uma pessoa muito forte do digital, assim, que eu me inspirava lá atrás nele e tal. Ele estava assistindo meu último lançamento e ele me mandou uma mensagem. Tati, quem que te lança? Você pode me apresentar? Porque eu vou fazer um lançamento agora. Eu tô igual. Aí eu peguei e falei, nossa, ganhei a vida agora, viu? Falei, quem te lança? Eu falei, Quem me lança, não sei se você vai conseguir pagar.
Exatamente. Cobrando 45 mil a hora. Mas, exatamente. Mas, ó, tem um time por trás disso que é maravilhoso, né? Mas é um time que não era do mercado. Porque o time do mercado, a gente sabe, né? É muito inflacionado, é muito caro. Então, E às vezes nem, assim, às vezes é inflacionado sem qualidade, porque a Sim. pessoa acha que tem que ser sua sócia, porque esse é o modelo do mercado. O que ela não entende é que as pessoas que são sócias já são muito boas em geral, né? Então existe um desregulo no nosso mercado de quem tá começando, ou de quem já sabe um pouquinho, de achar que vai chegar para um player como você e ter uma parte do seu negócio, mas a vida real não é assim, né? Então, assim, então o formato que você fez Todos é querem difícil, mas percentual, querem sociedade, querem... você vai tentar contratar um copy, o cara fala assim, eu cobro 5% do seu resultado bruto. Fala assim, velho, Vamos lá. 5% resultado... Cara, Sim. dá até preguiça, né? Assim, Não, e eu que vim da faculdade, eu lembro que se eu quisesse 1% de comissão, o dono da faculdade falava assim, você quer ser meu sócio? Não, se você quer ser meu sócio, então coloca dinheiro aí. isso Coloca... É. Então, no mercado fazer o valuation tradicional, exatamente, no mercado tradicional não existe isso. Quando eu vim pro digital, foi um baque. 30%, 40%. 20%. Falei, que é isso, gente? É uma fortuna. Falei, você quer o percentual, mas e aí? Você vai entrar com quanto da grana? Né? O histórico inteiro de construção de marca, de branding, tudo isso não é levado em conta. Então, eu construí do zero meu time. Eu tava pensando aqui, a reação da sua tia falando, olha, agora a Tati vai casar com um cara que solta pipa. A gente tem que contextualizar isso depois com calma. Ali atrás balançando a cabeça. É um artista plástico. Mas a gente reposicionou. A gente reposicionou. Mas é uma coisa legal, assim. Eu falei, nossa, ele tá virando meu case de sucesso. Porque hoje eu ensino alunos, eu tenho, por exemplo, uma aluna que ela é faxineira, né? Ela foi morar nos Estados Unidos, trabalhar de faxina lá. E aí ela começou, na época da pandemia, a ensinar as donas de casa no YouTube de como que limpa a casa, dos produtos e tal. E ela viralizou na internet, saiu na TV, tá com mais de 100 mil seguidores. E hoje ela montou uma empresa com um time de limpeza que atende nos Estados Unidos, multimilionária, sabe? E tudo ela começou com palestras e veio pro marketing digital, tal, minha aluna. Aí eu já falava assim, porque as pessoas falavam, Tati, eu não tenho graduação, eu posso ser palestrante? Eu apresentava uma lista de nomes fortes do mercado que não tem graduação e é palestrante, né? Tati, eu não conheço muito dessa área, posso ser? E eu apresentava. Falei, agora o Cadu, né, eu falo noivo, mas a gente já casou no civil, só Aí, falta ó. casar no religioso, né? O Cadu, ele começou... E aí as pessoas falam a questão... Não sei, quer deixar para depois das pipas, para o pessoal ficar curioso? A gente pode criar. É que assim, A o gente Cadu, a arte dele, se você vê um quadro dele, dá pra reconhecer na hora, né? Tipo assim. Dá. Eu lembro que teve um dia que eu vi um quadro que ele fez do Ayrton Senna, eu falei, isso aqui foi ele que fez. Eu nem tinha visto a assinatura. Olha que legal. Na casa da Ana Diamante. Sim. Já Mas tá- a gente conta o negócio das pipas um pouquinho mais pra frente. já Deixar... Vamos lembrar, para o É. pessoal ficar curioso aí, porque é um case muito bom, viu? Tem nomes fortes envolvidos fortes, nisso. Tem uma... Agora, teve uma coisa, o dia que eu te conheci, eu quase te odiei. É Porque mesmo. eu tava num ápice de felicidade, eu fiquei triste muito rápido. Que foi num encontro de Mastermind em 2018, Invictus. E eu tinha acabado de voltar de férias, e nas férias eu tinha vendido uma palestra para um evento para a indústria farmacêutica. Eu falei, cara, estourei. Assim, cobrei um valor de cachê lá, sim, cobrei R$3.500, mais hospedagem, aí ó. Já riu. Tati já riu. Mais hospedagem e passagem aérea. Aí conheci a Tati, ela falando, não, no meu curso eu mostro para as pessoas como elas podem começar a ganhar pelo menos R$5.000 por hora como palestrante. E, cara, eu gastei o dia no evento. Pra indústria farmacêutica. Que tem grana. Que tem né? grana. E, tipo assim, me colocaram no hotel horrível. Tipo, aí eu falei, cara, não é possível, bicho. Aí você tinha mostrado lá todos os passos do palestrante memorável. Sim. Falei, cara, isso aqui é uma máquina. Só que você já vendeu uma palestra e eu que só fiz de graça até na minha vida. Tá vendo? Já vou ajudar. E olha, que eu falo 5 mil, o pessoal fica irado mesmo. 5 mil é para iniciante. Nessa época eu já falei assim, No nível que vocês estão, é 15 mil pra cima, entendeu? Eu falei, tem muita gente do digital forte, que aí, Tati, quando que você acha que eu posso cobrar? Tá pensando em cobrar 10 mil. Eu falei, gente, você tem milhões de seguidores, 10 mil reais, a palestra tá louco. Pelo menos uns 30 mil aí, 40 mil, bora lá com isso. sabe uma coisa que eu não sei se é uma crença minha, mas me parece que a maior parte das pessoas que nós conhecemos em comum,
empreendedores, empreendedoras de muito sucesso não se veem como possíveis palestrantes. Não se vê. E não tem noção E do são, que né? tem ali. E são. Exatamente. São grandes storytellers, são pessoas com, assim, a história das pessoas é incrível, o que elas Aham. entregam é incrível, Já mas é tem isso. conteúdo que Sobe gera no nas palco redes. dependendo do talento É. e sem levar uma história estruturada. Não, e isso eu vejo que as pessoas querem tirar também a responsabilidade de fazer algo bem feito, sabe? Porque elas falam assim, eu não sou palestrante, não. Aí eu comecei a falar, falei, cara, se você está no palco, você é palestrante. Você pode não ser como profissão, mas você está como palestrante nessa hora. Não tem como você subir no palco, seja de um evento seu, seja de um evento de outras pessoas para compartilhar o seu case, seja para falar no Mastermind. Você tá ali com os holofotes para você. Seja para fazer Você uma tá- venda, né? Seja para fazer uma venda. É, Você tá total. com a atenção da galera inteira. Agora, a pergunta que não quer calar é: você vai fazer um trabalho amador ou você vai fazer um trabalho memorável? Você vai fazer algo fora da curva? Porque o mais difícil hoje é ter a atenção das pessoas. É ter as pessoas fora do celular, parando ali para te ouvir, para prestar atenção no que você tem a dizer. Aí você tá com uma baita oportunidade na mão e você chega lá e começa a improvisar. É. Aí começa uma abertura xoxa, uma abertura sem graça, porque a abertura, existem 2 momentos mais importantes de qualquer palestra, que é a abertura e o grand finale. Por que esses 2 momentos são mais importantes? A abertura é o momento que a pessoa fala assim, quero ouvir essa pessoa. Deixa eu Nossa, ver. Tem alguma coisa aí? E, por exemplo, é muito natural no nosso mercado, nas palestras do marketing digital, o pessoal ir para os eventos para networking, mais até do que para as palestras em si. E aí, um dia eu fui palestrar num evento assim, tava todo mundo conversando com o palestrante anterior. E conversando dentro do auditório, que era pior, sabe? Então ele tava falando, sensação que não tava falando com ninguém. Todo mundo conversando, fazendo network e tal. E eu olhei aquela cena e falei, eu vou ter que fazer uma abertura bem impactante mesmo, porque senão ninguém vai me ouvir. Né? E aí eu já comecei a pensar ali, a formular. Só que eu tenho repertório para isso, que é as coisas que a gente ensina dentro do evento de palestras, né? Então eu tenho repertório, falei assim, já sei qual abertura impactante que eu vou chamar a atenção. Aí eu fiz a abertura impactante, todo mundo parou, e ali eu consegui manter as pessoas. Que lá dentro me surgiram 2 convites para outras palestras, 2 convites pagos, sabe? E aí um deles falou assim, Tati, todo mundo, a gente estava conversando ali, aí de repente você fez uma abertura, a gente parou para ver, e a gente não conseguia mais parar de prestar atenção no que você estava trazendo do conteúdo. E aí as pessoas falam, nossa, é porque a Tati é muito boa? Não, é porque eu tenho técnica. E tem um detalhe que eu ensino também. Não tem esse negócio de ficar criando uma nova palestra para cada evento. Por quê? Por melhor que você seja, se você criar uma palestra do zero para cada evento, essa palestra ela nunca vai ser tão incrível, um espetáculo do Cirque du Soleil. Você não aprimora. Você não treinou, você não ensaiou, você não viu o time, sabe? Por exemplo, a cada 7 minutos tem que ter uma quebra de estado. Se você ficar falando por mais de 7 minutos sem ter uma quebra de estado, a pessoa vai, por mais que o assunto esteja interessante, ou ela vai sentir sono, ou ela vai se distrair, começar a viajar na maionese, ou ela vai pro celular. Ninguém consegue ficar mais de 7 minutos, assim, vidrada, prestando atenção, se não tem eu falo que é igual o batimento cardíaco mesmo. Né? Se ele tá linear assim, morreu. Se a palestra tá linear assim, morreu. Ela tem que ter os altos e baixos, tem que ter o pico. E o que pode ser uma quebra de estado? Tem vários elementos, mas você colocar um vídeo, você colocar uma música e coisas rápidas, não pode ser um vídeo longo também. Né? Você interagir com o público, você descer, movimentar, isso mexe com a energia do ambiente, você alterar a entonação de voz, tudo isso é quebra de estado. Então, eu uso de maneira consciente. Tem gente que faz isso de forma inconsciente, ok. Mas eu uso conscientemente. E aí eu consigo prender a atenção da pessoa, fazer a pessoa prestar atenção do início ao final e destacar rapidamente frente a outros palestrantes que são incríveis. Eu diria que tem eventos que eu palestro que tem gente que é muito melhor que eu. Em termos de conteúdo, de estudo, muito melhor que eu. Mas eu consigo me destacar dessas pessoas, por quê? Porque eu estou preparada. Porque eu treinei, porque a minha palestra... Exatamente. Eu lapidei a minha palestra. No que eu lapidei a minha palestra, eu sei o momento de cada coisa, assim, é um espetáculo mesmo. Sabe? E aí, no grande finale, é o segredo para ser aplaudido de pé. Muitas pessoas me perguntam, Tati, como que faz para ser aplaudido de pé? Eu tenho alguns segredinhos para ser aplaudido no meio da palestra. Então, por exemplo, na minha palestra, eu sempre penso em algumas frases impactantes, contraintuitivas, frases de impacto. E a entonação, como você fala. Se a frase for de impacto e você der um silêncio, uns 2 segundos de silêncio depois, você pode ser interrompido com aplausos no meio da palestra. Né? Claro, sempre mexendo com a emoção. E o grande finale é um momento que tem que ter emoção,
é um momento que tem que... As pessoas, por exemplo, terminam muito... Até uma crítica, né? Nos Mastermind eu vejo o pessoal fazendo uma apresentação ali dos números, tal, aquela coisa maravilhosa. E no final fala, então é isso. Aham. Cara... A primeira pessoa falou isso comigo foi o Cleiton. Falou assim, velho, você precisa parar de terminar a palestra falando, então é isso, cara. Não, e tem uns que falam assim, espero que vocês tenham gostado e tal. Não, a coisa que eu fico na cabeça é, tipo assim, você pede uma pessoa em casamento, ela fala, aceita. Então é isso. É isso. Falou. Ai, Porra, mano. valeu. E, tipo, a pessoa não se prepara pra te aplaudir de pé. Perfeito. Por quê? Porque ele tem que ter aquele ponto alto, igual da música, sabe? Você vai subindo, 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 subindo. E aí chega um momento que eu falo que é mais forte que a pessoa, né? Porque que grande parte das vezes eu consigo ser aplaudida de pé. Porque eu faço todo um preparo ali, e aí no final a pessoa tá envolvida emocionalmente. Às vezes tem uma música, eu coloco uma música de fundo e eu vou aumentando o ritmo da fala. Isso aí é um outro segredinho. Tem vários segredinhos. Mas, por exemplo, se você falar lentamente no grande finale, não leva as pessoas a te aplaudir de pé, por mais que elas tenham gostado muito. Vai acontecer delas amarem, mas elas não vão. Agora, se você for acelerando e falando um pouco mais rápido no final, e muito obrigada, aí parece que é mais forte. A pessoa pá, e levanta e começa a te aplaudir, sabe? Então, tem essas manhas. E praticamente tudo que você tá falando vale pra vídeo também, né? Tudo. Porque a gente tá falando de emoções da mesma forma. A diferença é que o ambiente Sim. tá mudado, mas funciona. E eu compro muito a técnica que você ensina, porque eu vi na prática, né? Naquele evento do Detates 2022, que foi incrível. Cara, eu vi lá 10 ou 12 alunos fazendo palestras de 10 minutos e, assim, a técnica é impecável. Nossa, tá. Técnica, tipo assim, cara, e fazer uma palestra de 10 minutos não é uma coisa fácil. Você voltou falando. Nossa. Pessoas anônimas que conseguiram ter o holofote, conseguir ter o espaço por conta da técnica, né? É. E é interessante porque quando faz o abertura impactante, já fica ali. Aí tem um roteiro, aí tem a grande promessa, aí tem o storytelling, aí tem que ter um método, conteúdo, tal, e aí tem um grande finale. Então, você fica vidrada ali 10 minutos, que passa voando, mas que tem uma mensagem, que tem um conteúdo. Então, é muito gostoso, assim. O Detates Brasil foi um concurso que a gente criou, inspirado no The Voice Brasil. E aí a gente faz todo ano e tem jurados. Aí o Cleitinho foi um dos jurados lá e arrebentou também no Mas feedback. a lógica foi a seguinte, eu já julgo se ninguém me pedir. É verdade. Eu lembrei por conta dos Masterminds. Eu falei, cara, eu já julgo se ninguém pedir minha opinião. A pessoa chegou e falou, você quer passar um dia julgando? Porra, mano. Cara, E eu vou poder falar dessa vez? Porque normalmente dos você tá me- preparando. é. Você faz isso Verdade. quando você tá assistindo palestra em... Eu não tô falando em evento, porque isso é natural. Em evento Sim. deve ser natural. Mas você tá no Mastermind, assistindo uma palestra e fala assim... Putz, cara, esse cara é tão bom e tá... Olha que Se lapidasse um olha pouco. que merda. Sim. Sim, É mais forte que eu. É porque tá em você, então não tem Tá. jeito. Você não consegue abrir mão da técnica. Se você tá vendo, você acaba passando na sua cabeça, né? Sim, nossa, tem casos assim de palestra nos Masterminds que eu falo, nossa, por exemplo, teve uma pessoa que chegou e falou, eu vou mostrar pra vocês como que eu faturei 100 milhões, tal. E parece que ele tava triste de ter faturado 100 milhões, né? Aí logo depois dele veio um cara que falou, quero mostrar pra vocês como que eu faturei 10 milhões. Eu falei, nossa, parece que eu tive a sensação que 10 milhões é muito maior do que 100 milhões. Só pela entonação de voz, sabe? Teve um outro que estava apresentando e ele tava com um conteúdo muito legal, sabe? Um conteúdo, assim, que chamava atenção. Só que eu comecei a ficar com muito sono, porque a voz dele era monotona, assim. E aí eu comecei a ficar com muito sono. Aí eu não sei se já viram um desenho animado que o patinho coloca um palitinho de Palitinho. dente. Segurança. Pra segurar. Eu falei, minha sensação, eu preciso de um palito de dente que eu tenho que prestar atenção, o conteúdo tá bom, mas não conseguia, sabe? O sono, assim, era... E aí eu olhei pras outras pessoas, porque aí eu gosto de ver a reação do público. Será que é só eu? Será que eu tô com sono mesmo, né? Será? Às vezes eu tô trabalhando muito, tô com sono e tal. Aí eu olho e vejo todo mundo ou no celular, ou uns assim, desanimado e tal. E o conteúdo tava bom, sabe? Eu falei, gente, só falta técnica. O conteúdo você já tem, o mais importante você já Mais tem. difícil, né? Mais difícil, né? Tem uma coisa que você faz aí que, assim, a gente sabe que o que você ensina para as pessoas é uma profissão, como a Brahma falou, né? A profissão Sim. de palestrante, ganhar dinheiro. Só que você vai um ponto além das técnicas de palestra, né? Você fala muito sobre a pessoa aprender a fechar negócio como palestrante. Sim, exatamente. Não falo, porque dentro do nosso curso ele é bem completo, porque eu falo tudo que gera autoridade. Então, como que você pode ser um palestrante de celebridade? Uhum. Então, é importante o palestrante ter livro. E aí eu mostro para eles como que eu escrevi o meu livro e como que eu fiz o meu livro ser best-seller.
É importante um palestrante estar na mídia. Então, eu mostro o trabalho que eu fiz com assessoria para sair no É de Casa, sair em vários jornais, em várias TVs, em ter quadro na CBN, em sair na revista Exame. É importante um palestrante se consagrar como palestrante internacional. Aí eu conto toda a trajetória que eu criei. Porque, assim, nada aconteceu de caiu do céu, sabe? Pra mim, eu vejo e eu admiro. Eu falo, nossa, tem pessoas que realmente têm sorte, né? Mas pra mim não foi sorte mesmo. Pra mim, eu criei cada oportunidade. Então, e é bom porque, assim, hoje quando eu olho meu gráfico, até dentro da Hotmart, é uma crescente, assim, bem linear, né? Aquele negócio que explodiu, Eu acho isso mais legal. Isso é muito legal. sabe? Tá crescendo sempre. E sabe, você é uma pessoa que, assim, é sem demagogia aqui, a gente sempre elogia todo mundo, é claro, Sim. mas são Não, é sempre... porque a gente não chama idiota pra vir aqui, a gente só chama gente que a gente gosta. E são sempre elogios reais. E é uma coisa assim, a gente participa do quê? 1000 grupos de mastermind. Sim. E a Tati é uma pessoa que em grupo de mastermind, ela fica ali de boa, assistindo muito, ouvindo muito. E eu falo, cara, se a galera soubesse como que é o faturamento dessa mulher no ano contra ano, e que é uma rampa, Sim. assim, é muito... tipo assim, é uma construção muito absurda mesmo. A gente tava conversando, quantas pessoas tá no seu time hoje? Hoje, 23. 23 pessoas aqui em São Paulo operando. Ou seja, você construiu um negócio que ao mesmo tempo você é palestrante e ao mesmo tempo você está ensinando uma base enorme. Como é que fica essa divisão dentro da sua própria empresa? Seus times são separados? Você tem um time pensando só na Tati palestrante e um time pensando só na Tati expert de marketing digital? Como é que você faz isso hoje? Boa pergunta. Hoje, as 23 pessoas, na verdade, não estão todos em São Paulo ainda. A gente montou um escritório aqui em São Paulo, uma sede, só que a gente tem a sede em Goiânia, porque eu era de lá, né? Aham. Então, assim, a gente tem umas 10 pessoas que ficam em Goiânia, tem alguns que são espalhados em Floripa e tal, e tem alguns aqui em São Paulo que a gente quer crescer, e agora a gente quer ter um time de umas 30 pessoas só em São Paulo também. E aí, dentro desse time, antes a gente tinha uma galera que trabalhava com venda só em company. Então, eu vou vender treinamentos em company, workshops, palestras da Tati. É uma galera que vende só mentoria e a recuperação de vendas quando faz a parte dos lançamentos, né? Então, eu tinha muito essa divisão. Agora, o que eu fiz? Quando você está começando, assim, para rampar, você precisa de muito braço para isso. Vai chegar um momento, eu estava até falando isso numa live. Eu falei, gente, no começo é desafiador mesmo. Mas quando você começa a plantar, a colheita começa a vir, e aí você pode até tirar o pé do acelerador em algumas áreas, né? Por exemplo, hoje eu não tenho mais uma pessoa exclusiva para vender minhas palestras. Não tenho. Por quê? Porque se eu tivesse, eu não teria data para lançar meus Não vai ter cursos tempo. online. Aham. Tipo, já tá chovendo tanto de palestra, só vindo, só no receptivo. Sem Que a gente não entender. precisa. A gente não precisa prospectar mais, a gente não precisa ter um time exclusivo para isso mais. A gente só fecha o que entra em contato. E assim, a gente nem faz muita questão. Manda proposta, R$45 mil a palestra. Fala, tá caro. Fala, então tá bom, não tem problema não. Aí agora a gente está construindo uma frente de marketplace dos palestrantes, que é um outro negócio que a gente já está desenhando na empresa. Sim. Aí a gente tá já treinando uma parte do time para falar assim, a Tati tá cara? Não, mas a gente tem um aluno que fala sobre esse mesmo tema, portanto, a gente tem uma pessoa que também é bom, que é comprovado, que aí vai ter que passar pelo Detats Brasil, né? Tem todo um crivo pra gente selecionar e a gente vai indicar só quem a gente vê que é bom mesmo no mercado. E a gente vai começar a vender os nossos alunos. E vocês vão receber uma comissão por isso, né? Aham. Aí vira mais tipo uma uma agência. Excelente. É criar um ecossistema mesmo, sabe? E uma coisa que já está assim, projetado para o ano que vem é da gente levar alunos para palestrar lá nos Estados Unidos também. E a gente está fechando, já está assim, 99% andado, um contrato com Harvard para as pessoas fazerem um curso em Harvard também, ter o certificado. Porque o que eu comecei a pensar? Todos os elementos de autoridade que eu tenho hoje. O que fez a Tati ser, né, o ícone das palestras. A Tati tem palestra em Harvard. Como que a gente pode fazer para os nossos alunos terem isso também? A Tati tem livro best-seller. Como que a gente pode fazer para os nossos alunos ter livro best-seller? A Tati tem agenda lotada. Como que a gente pode fazer? Só que o aluno tem que ser bom. Ele tem que se garantir que ele é bom. Então, o método está lá. Primeiro passo.
faça o curso, aplique o método. Seja Na hora- obediente. Exatamente. Na hora que você mostrar que você tá bom mesmo, aí a gente tem outras frentes que a gente quer começar a atuar agora, a partir desse ano. Já tá tudo no nosso planejamento estratégico lá. E palestra é viciante. Então a pessoa Sim. ainda ganhar dinheiro fazendo isso. Cara, eu tô ouvindo a Tati aqui doido pra poder. Eu vou entrar também, entendeu? Já. Tipo assim, eu quero escrever meu livro, quero vender palestra. Cara, quero- é que você não viu no Detates a menina que venceu o prêmio que tem 17 anos. Tinha 17, né? Já deve estar com 18. Destruiu Sim. numa palestra. Eu falei, caramba, bicho. Tipo assim. Nossa. E ela já tem muitas portas abertas, assim. Ela conseguiu palestrar depois na KLA, conseguiu já contratos com palestra. Pensa, 17 anos e ela tá dando um show. 17 anos eu tava comendo areia. Tá. Você nem. Eu tava fazendo 17 anos. No alistamento, É. obrigatório. Tava jurando a bandeira. Jogando na bandeira. Ô, É muito louco. Ô, Tati, e. Então, assim, você tem ideia, né? Você tem um tanto de coisa pra fazer ainda. Sim. Então, assim, você tá cheio de planos. Estamos só no começo. Tá no começo. E eu sei que você, nessa altura, não é mais o rolê do dinheiro pelo dinheiro, né? Porque você já realizou muita coisa na sua carreira, provavelmente Sim. já resolveu muita coisa da sua vida financeira, provavelmente tem outras coisas que você quer fazer, mas assim, não é mais o dinheiro pelo dinheiro. Você consegue continuar trabalhando com o mesmo afinco que você trabalhava quando você não tinha nada? Consigo. E eu consigo muito por essa questão, assim, do propósito mesmo, sabe? Eu até esses dias estava pensando, falei, gente, quando que eu vou dar uma diminuída, uma desacelerada? Porque Esperou ter cada... tempo de casar, que você manda essa mensagem. Verdade, mandei no grupo, lá no grupo do Mastermind. Falei, gente, tá difícil de achar a data do casamento. O pessoal falou assim, por que você colocou a data do civil tão longe da data do casamento, do religioso, né? Falei, gente, porque no meio tinha tanta palestra que era só se eu palestrasse de manhã e casasse à noite, entendeu? Não dava. Então, o único dia que eu achei que tava livre, já bloqueei e garanti o casamento. Falei, o mercado tá bom mesmo, tá aquecido demais, tô de brincadeira não. Eu ri demais dessa mensagem. Mas... O bom é que o casamento vai custar, além de todo o preço, mais 45 mil que você podia ter dado de uma palestra. Não, esses dias eu tava em lançamento, né? Aí eu fui colocar de forma mais palpável para as pessoas o que é o valor de uma palestra, né? Eu falei, gente, é 45 mil reais por hora, vocês têm ideia do que é isso? E o detalhe, dentro do meu método, é um produto só. Ou seja, eu tenho uma única palestra de produtividade e essa única palestra de produtividade já me rendeu milhões. Uma única, um produto só. Eu vejo o pessoal chegando no evento estressado, ansioso, porque a palestra é nova, né? Porque tem que lembrar das coisas dos slides. Se acabar a energia, já era, não lembra o que estava lá tal. Eu não. Eu já dei essa palestra mais de 500 vezes. Então eu chego lá assim, pode acabar a energia, pode Play. acontecer o que for. Tá Segue o aqui. baile. Eu chego tranquila, levo, os slides já estão prontos tal. Então, o mesmo produto. Claro que eu vou lapidando, melhorando. Tem os 20% de personalização que você faz para o público que está lá. Mas é a mesma palestra, né? Então, eu falo assim, aí eu tava fazendo os cálculos. Eu falei, bom, meu casamento, gente, 10 palestras vão pagar meu casamento. Falei, a lua de mel, como eu vou para Dubai e Maldivas, vão ser 2 palestras, 90 mil já paga. Aí, falei, como que eu calculo minhas coisas? Cada sonho. Aí eu quero comprar uma bolsa de marca. Quantas palestras que eu tenho que fazer? Não, uma palestra é suficiente. Beleza. Vamos lá, vende mais uma palestra para comprar a bolsa de marca. Vamos abrir uma data nova. Exatamente, eu vou calculando assim, ó. Mas é um mercado, assim, maravilhoso mesmo. E para quem tá no digital, é muito bom, principalmente para captar leads qualificados, sabe? Por quê? Eu tava esses dias palestrando num evento, tinha 2.000 pessoas lá. Aí eu vou começar a fazer print. Até sábado agora eu tenho palestra, vou fazer print do meu Instagram antes. Antes de subir no palco, eu olhei meus seguidores, ok? Fui, dei o show lá. Na hora que eu desci do palco, que eu fui olhar meus seguidores, eu tinha 2.500 seguidores a mais. E não tava rodando tráfego nem nada, não tinha nada ativado. Aí eu falei, de onde veio esses 2.500? Aí eu fui ver. Todo mundo que tava lá tinha me marcado nos stories. Então, não só as pessoas que estavam lá, mas os seguidores das pessoas que estavam lá começaram a me seguir. E isso não é normal. Tipo assim, se eu não tiver com alguma coisa ativada, um tráfego rodando e tal, eu passo semanas sem ter seguidores a mais. Eu não tenho esses negócios de, vez ou outra surge um Reels viral e tal, mas eu não tenho esse negócio, nossa, todo dia, organicamente, tá vindo tantas pessoas. Não é normal na minha rede específica. Mas quando eu vou para um palco, é certo, eu desço do palco e eu olho, nossa, 2.000 seguidores a mais, 3.000 seguidores a mais. Não, isso é uma verdade absoluta. E sai barato, né? Sim. Porque é caro ter audiência nova. Audiência nova custa caro. Você para, E qualificada. porque tem um negócio, é o seguinte, não existe
um vídeo de YouTube ou uma aula que vai ser um conteúdo para qualificar a audiência melhor do que uma palestra Não tem. presencial? Mas não tem mesmo. Então, Sim. o meu perfil é um perfil que cresceu em palestra. Palestra. Olha, Cada vez que eu vou dar uma palestra, é isso que acontece comigo. Entra um tanto de gente me marca, tanta gente começa a me seguir. Então, a grande maioria do meu perfil, que nunca foi feito para ser um negócio estruturado, que vai ter conteúdo com frequência, é uma bagunça. Eu boto quando eu quero. Às vezes eu passo 3 meses sem postar nada. Eu faço tudo errado. E mesmo assim, Continua crescendo. porque- cresce. Na hora que eu subo num palco, eu vou ter pelo menos uns 200 seguidores novos, não importa o tamanho do palco. Olha, Se ele for maior, aí já aconteceu de ter 1.000, 1.500 numa tacada só. Tipo, no Fórmula, o último Fórmula que eu fui, tinha 8.000 pessoas. nossa. E você sabe o que é pior, Tati? Você falando, eu e o Cleiton, a gente já deve ter feito umas 80 palestras. Pra mais. Pra mais, Nossa, né? Não, Assim, muito mais. porque a gente fica criando palestra nova o tempo todo. E aí você fica falando, eu falo, cara, pior que é isso mesmo. Eu já tô preparando uma que sábado agora eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Eu tô exatamente do jeito que a Tati falou. Eu te vendo uma que eu criei mês passado. Exatamente, aquela insegurança do tipo, putz, palestra nova, tem que preparar. Existe um jeito, Tati. Aí eu vou sendo egoísta, mas eu acho que pode ajudar as pessoas também. Por exemplo, igual a gente, que tem sempre conteúdo novo para poder trazer, porque é conteúdo de mercado e tal. Como que você faria se você tivesse no nosso lugar? Você teria um core que você faria igual e mudaria? Como é que você faria se você Sim. tivesse no nosso lugar? Sim, tem um esqueleto que seria uma base, né? Eu falo assim, é como se fosse 80% é igual, mas 20% muda. E o que seria esses 80% igual? A sua história, porque tem que ter storytelling. Se não tem storytelling, não conecta, não engaja. E não é a sua história de vida, é um trecho da história que tem a ver com o conteúdo, que faça sentido ali. Então, a história vai se repetir, né? Uma abertura impactante ou um grande finale pode se repetir, porque ele tem um quê mais emocional. E toda palestra a pessoa pensa, é só conteúdo técnico. Por mais técnico que seja, já treinei pessoas do direito tributário, entendeu? Por mais técnico que seja, se não tem um quê de emocional, de motivação ou inspiração, ele fica chato, não conecta com as pessoas. Eu falo que é como se fosse um combustível. A gente sabe que pra gente emagrecer, a gente tem que ir pra academia. Mas por que as pessoas não vão? Por que as pessoas não mudam? É ruim pra caramba. Mas aí, por que faz vez ou outra um que nunca ia resolver ir? Ele foi motivado por algum motivo. Cleiton Maranhão. Teve algum, sabe, combustível, algum gás. A palestra, ela tem que gerar esse efeito. Ela tem que te mostrar o como, o passo a passo a pessoa ter um resultado, mas ela tem que colocar um gás, um combustível, alguma coisa pra pessoa falar assim, hoje eu vou fazer acontecer. É agora. Agora vai mudar, agora vai ser diferente. Então, tem que sempre ter algo emocional que pode se repetir nas palestras e tem partes que é princípio. Em termos de conteúdo, se a gente for falar até do marketing tal, que muda as coisas todos os dias. Mas tem coisa que é princípio. Não, os Reciprocidade é princípio. Entendeu? Tipo, se eu não entregar algum valor para a pessoa, se eu não gerar valor na vida da pessoa antes, é princípio. Tem coisas que vão ser princípios. Se você repetir esses princípios e só trouxer uns 20% de adaptação, personalização, aí já vai ter um aspecto novo. Nossa, isso aqui, nossa, faz sentido e tal. Mas ele vai ter um desencadear das informações muito lógicas, assim, sabe? Tudo vai fazer sentido para a pessoa. E uma coisa que é legal, às vezes você fala, ai, mas eu não aguento fazer palestra repetida. E eu tenho um perfil do Disque, que eu sou influente, que eu acho que é um perfil de vocês também. Influente odeia fazer as mesmas coisas sempre, porque a gente odeia rotina. Então, eu me deparei lá atrás com isso. Eu ficava, até hoje, eu fico trabalhando minha mente, porque às vezes eu falo, nossa, por exemplo, tem um contratante que ele me contratou 5 anos consecutivos para fazer a mesma palestra nos eventos dele. Há 5 anos. E aí, toda vez, eu falo assim para ele, e olha que eu ensino isso, né? Eu falo para ele, você quer uma palestra diferente? Porque já tem 3 anos que eu palestrei essa palestra, né? Você quer uma coisa diferente? Não, Tati, fica tranquila, é a mesma. É tipo música, né? Tipo Essa que eu música. quero. Tipo música. A música, a gente não... Quando uma música estoura, você não quer ouvir aquela música sempre? Tem um amigo meu, Maurício Lousada, que ele faz... A palestra dele é espetacular também. E ele trabalha, ele nem tá forte no digital, porque ele não tem tempo. Todos os dias da agenda dele é uma palestra presencial. E aí o Maurício Lousada disse que uma única empresa contratou ele 171 vezes para fazer a mesma palestra. Aí, nessas 171 vezes, tem uma vez que ele mesmo enjoou, e como era a mesma empresa, tudo bem que ia mudando, né? Uma hora é só para os líderes, uma hora é para o chão de fábrica, uma hora é para a unidade X, ia mudando.
Só que aí tem uma vez que ele foi e mudou um monte de coisa na palestra dele. Aí ele me contou, falou, Tati, o contratante veio conversar comigo. Chamou atenção. Por que mudou? A gente queria aquele conteúdo, que você falasse daquele jeito pro time. Era essa a nossa expectativa. Não é pra mudar, não. Eu falei, tá bom, tive que ficar exatamente na mesma palestra 171 vezes, com a mesma empresa. Eu fui contratada só no Banco do Brasil 7 vezes para fazer a mesma palestra. No Sicredi, 3 vezes para fazer a mesma palestra. Sabe, vira e mexe, o pessoal fala, Tati, vou precisar de novo, depois você manda uma proposta para a mesma palestra. Então, às vezes, a gente acha ruim, porque para nós tá muito repetitivo. Mas para quem tá de fora, não. Sempre tem pessoa nova. Sempre tem gente nova. E aí é aquilo que eu falo também. Eu falo assim, a mentalidade de escassez, né? Você acha que você vai ficar a vida inteira falando para as mesmas pessoas? Olha, tanto que o nosso mercado é amplo. Ó, quantas milhões... País. Coisa. Lembra que a gente fez 2 eventos em Portugal? É que você não foi no segundo, né? O Camp. Você foi no segundo. 1/3 do público se repetiu. Sim, o público foi em novembro de 2018 e em junho de 2019. Mesmo conteúdo. Aí teve um cara que eu perguntei, falei, velho, tipo assim, você viajou de Porto, não é longe, mas assim, você viajou 3 horas de Porto para Lisboa para ver as mesmas aulas. E ele falou, só que em novembro eu era outra pessoa. Olha, fantástico. Isso faz um sentido. Faz. A pessoa tá no outro momento e tem um detalhe também. Tem uns estudos que mostram... Victor, tem uns estudos que mostram o seguinte, que depois de uma semana, a gente só grava 10% de uma palestra ou de uma aula. 10%. Então, mesmo que a pessoa veja, sei lá, um mês depois, a mesma palestra, ela vai conseguir interiorizar coisas diferentes, ela vai conseguir perceber coisas diferentes. É igual um livro que você vai ler pela segunda vez, ou um filme que você assiste pela segunda vez. Você fala, nossa, eu não tinha percebido isso aqui na primeira vez, olha, tal. Porque a gente só absorve 10%. Então, não tem problema repetir mesmo. E eu acho que isso tem total correlação com o que a gente estava falando antes de gravar, que é do lançamento ao vivo e do lançamento gravado. Porque, assim, se você está fazendo um lançamento para audiências novas o tempo todo, você não precisa fazer ao vivo o tempo todo. Você pode fazer gravado e ir otimizando para as novas audiências um detalhe do CPL, né? Com certeza. Às vezes até nos comunicados. Por exemplo, agora eu tô com o CPL gravado. Aí os alunos falam, nossa, libera de novo. Nossa, quem comprar vai ter acesso a esse CPL que eu quero assistir pela segunda vez, pela terceira vez, porque é muito conteúdo. E aí, se a pessoa assiste 4 horas, ela não vai conseguir lembrar de tudo ali, sabe? Então, ela quer ver pela segunda, pela terceira vez. Isso é bacana mesmo. Esse negócio do repetitivo tem muita ciladinha aí. Tinha um encerramento de palestra que eu usava sempre, que sempre dava certo, que era uma frase do Bresson, do fotógrafo. E aí, tanto que assim, eu falava que era o slide instagramável, que na hora que terminava, chovia de marcação no Instagram. Enjoei, né? Vou usar outro. Nunca deu tão certo. Não, e é um bom encerramento, ele é um bom encerramento. Então já volta com ele, já tá testado. Aí eu pensei, tem que fazer alguma coisa autoral, só que você fala, cara, o cara foi um dos maiores fotógrafos do mundo, nenhuma frase que eu escrever vai ser tão boa quanto a dele, sabe? Tipo... E isso entra até dos humoristas. Por exemplo, a gente vê humorista, parece ser muito improviso, parece que é muito espontâneo, né? Eles treinam as piadas e eles testam. Então, uma vez eu fui pra assistir. Acho que você também, né? Você já comentou que foi no do Whindersson Nunes. A gente é muito fã. Eu e o Cleiton, a gente é muito fã de comédia. Aí ele testa. Não, no Rio não. Você tá sem graça. Então, ou eu melhoro essa piada ou eu tiro ela do portfólio. E ele repete várias vezes a que deu certo. E pra quem tem um olhar mais treinado, você vê o que a pessoa tá testando e o que é ensaiado. Tipo, mas não tem problema. Tipo, a gente sabe que o programa de TV é tudo ensaiado e a gente continua assistindo, né? E tem um negócio nisso que é o seguinte, e em palestra acontece a mesma coisa, mas você me confirma se é só impressão. Tem coisa que a gente fala assim, putz, isso aqui vai ser matador. E aí você vai pro palco e blé. É uma merda. Então outra coisa, você fala assim, isso aqui é uma passagem. As pessoas falam assim, olha que coisa. Fala assim, porra, mas isso aqui, a coisa boa é essa aqui. Exatamente. E isso acontece em cima do palco comigo, já aconteceu muito. E eu tô certo? Ou isso é impressão? Sim, total. Por isso que é legal, depois que você construiu, fazer vários testes. Uma coisa que eu aprendi com os humoristas e que eu faço vez ou outra na minha palestra é colocar uma câmera não só me filmando, mas uma câmera filmando a reação do público. E aí eu começo a perceber nos olhares deles, nossa, isso aqui foi bom, isso aqui eu tenho que repetir mais. Porque às vezes eu tiro uma coisa que era muito boa, mas pra mim isso aqui é tão óbvio, mas não é óbvio pra ele, sabe? Esse aqui, o pessoal desconectou, foi todo mundo pro celular.
esse aqui, o pessoal, nessa piada, eles não riram, não. Então, eu fico vendo a reação do público para eu poder ir masterizando a minha palestra. Por isso que eu vou melhorando sempre. Por isso que uma palestra de 300 vezes, não é que você fica 300 vezes fazendo a mesma coisa. Não, eu fico 300 vezes melhorando, lapidando. Então, nunca é igual. Sempre tem ou algum elemento novo, alguma coisa diferente, uma entonação. A mesma história que eu conto, às vezes eu conto com uma entonação diferente, já dá outra cara, sabe? Ô, Tati, tem um negócio que acontece comigo com frequência, eu não sei se é comum também, e eu queria saber como que você faz pra não perder energia, que é o seguinte, você tá aparecendo um tanto de gente, e você vê que as pessoas estão na sua, as pessoas estão curtindo, mas tem sempre um cara pescando, Sim. tem sempre alguém com sono, e a gente tende a focar nessa pessoa que, tipo, claramente não tá curtindo. Você tá aparecendo um tanto de gente. Tá todo mundo na sua. Claro que tá todo mundo. Mas tem um cara que tá... E aí você começa a olhar pra ele. Esse negócio drena a minha energia. Sim. Como que você faz pra lidar com isso? Ou isso é porque eu não tô fazendo direito? Ó, tem os dois, né? Fala assim, você tá sendo muito recorrente de ter alguém dormindo. Algum problema aí a aí. gente tenta mexer na palestra. Agora, se vez ou outra acontece, no meu treinamento de oratória, eu tenho uma dinâmica que a gente faz o túnel da morte. O que é o túnel da morte? São pessoas falando coisas do bem e pessoas falando coisas do mal. E a gente faz várias dinâmicas assim, para a pessoa se blindar. Então, você aprender a lidar. Nossa, vai ter pessoas, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que hoje ela tá no meu produto mais premium, na mentoria, e ela, no depoimento dela, falou assim, Tati, eu não gostava de você. Eu te odiava. E hoje ela paga o produto mais caro. Aí eu peguei e falei, mas como que isso aconteceu, né? Como que você comprou? O que Rolou essa mudou? conversão aí? Ela falou assim, eu te odiava, eu falava que menina chata, tal, não assistia nada seu. Aí um dia eu tava vindo para São Paulo, a minha filha falou assim, olha, eu tenho um ingresso pro PPG Experience, que é o nosso evento presencial uma vez por ano, né? Mãe, você tá à toa aqui em São Paulo, tal, vai lá. Ela falou, de quem que é? Ah, é da Tati de Ângela. Deus me livre! Odeio essa menina. Não vou com a cara dessa menina, não sei e tal. Aí a filha falou, olha, o ingresso é R$2.000, eu tenho o ingresso, você tá à toa. Às vezes você faz um network lá e tal. E ela foi, assim, me odiando. Tanto é que parece que no primeiro almoço que ela fez com o pessoal que tava lá, ela tentou falar mal de mim, aí o pessoal não deu conversa, porque quem que vai num evento, né? Pra falar... R$2.000 pra falar mal. Exatamente. E aí, ela foi vendo, foi assistindo o meu conteúdo, e aí ela falou, nossa, mas faz sentido, nossa, mas me conectei. Aí a história foi conectando, tal, e de repente ela começou a apaixonar. Então, assim, hoje, o que eu faço? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, de cara fechada, e eu pensei assim, vou entregar aqui o meu melhor e eu vou converter essa pessoa. Vou virar você. Você vai passar a minha mão, você vai sair do ódio ao amor agora. Entendeu? E aí eu pego isso como desafio pessoal. Mas a gente vai trabalhando esse sistema de blindagem. Claro que existem algumas artimanhas, né? De você olhar mais para pessoas que estão gostando, né? Tem a artimanha também de, a pessoa só tá com sono, não tá com cara feia, eu posso ir perto da pessoa, porque eu movimento muito no palco. Eu desço, eu vou nas pessoas, tal. Então eu vou perto, converso, às vezes toco no ombro da pessoa. Tem até umas pesquisas que a gente tá vendo em um dos masterminds, que o pessoal falou assim, nossa, todo mundo que eu toquei no ombro, na hora da palestra, na hora do pitch, converteu. Falei, vou começar a fazer essas análises aqui, o teste, né? Você pega no ombro e tal, porque a pessoa tá assim, ai, não gosto de você. Só que se você dá um pouquinho de atenção, as pessoas são carentes. Dá um pouquinho de atenção, a pessoa já passa a te amar. Entendeu? Nossa, eu não gostava, mas agora eu gosto. Agora... E aí, às vezes, é só isso. Você chegar mais perto, você conversar, você perguntar o nome pra pessoa, qual que é o seu nome? E aí a pessoa vai falar, por que tá me perguntando meu nome na frente de todo mundo? Porque mesmo quem tá com cara feia ou quem tá com sono, ele não vai querer se expor na frente da galera. Vai ser toda, educado. sabe? Vai ser educado. Aquilo não é a seção de comentários do YouTube. Né? A pessoa vai ser educada com você. É diferente. Quando tá na internet, a pessoa se solta, fala um monte de coisa que pessoalmente ela não falaria. Então, eu puxo a pessoa pra mim. E, claro, olho e me alimento mais com as pessoas que estão com reação positiva. Boa. Tati, pra onde que você vai daqui pra frente? Assim? Você já falou um pouco dos seus planos, mas sua ideia é continuar treinando cada vez mais gente, trazer cada vez mais gente? Você vai pra lógica do marketplace? Onde vai estar seu coração? Porque assim, eu sei que você vai fazer essas coisas todas. Sim. Mas mesmo na hora que a gente tá fazendo, tipo, 4 coisas ao mesmo tempo, a gente sempre tem uma coisa que a gente tá, assim... muito dedicada a ela, porque, tipo assim, esse é meu filho de 2024, vai.
que você acha que vai ser essa coisa nos próximos, sei lá, 2 anos aí que você vai fazer pela frente? Sim. E vai ser depois de palestrar no Fire. Já falamos Nossa, disso. também. Então, eu trabalho muito para ser a Harvard dos palestrantes. Né? Então, como que é a Harvard dos palestrantes? Eu falo assim, eu tenho um carinho muito grande, fiz um curso em Harvard, antes de palestrar lá, tal. Então, eu tenho uma história e um carinho muito grande com Harvard. E eu falo que ela só tem um nome forte porque de lá saíram grandes ícones. De lá saíram presidentes de grandes multinacionais, saíram presidentes dos Estados Unidos. Então, por esse resultado dos alunos, Harvard ficou forte. Então, uma das coisas, um dos pilares que a gente tem trabalhado muito é o resultado dos nossos alunos. Muito, assim, sabe? De desenvolver cada vez mais técnicas, cada vez mais ferramentas, cada vez mais sistemas de acompanhamento e trabalhar, porque eu falei assim, daqui a pouco, todos os palcos, quando um palestrante se destacar, as pessoas vão falar, esse é memorável. Sabe, eu quero construir essa marca, esse legado. E não só no Brasil, mas mundialmente. Então, um dos planos que a gente já está desenhando é a internacionalização. Inclusive, já estava lá conversando com a Paulinha, aqui da Hotmart. Já estava vendo aqui. Eu falei, internacionalizar é um dos alvos. Eu palestrei agora, recentemente, lá em Miami. E conheci um americano que sabe falar português. E ele falou, Tati, a gente não vê aqui nos Estados Unidos, porque ele é americano, fala inglês. Ele falou assim, aqui nos Estados Unidos eu não vi um conteúdo do jeito que você bolou. E eles têm uma mega cultura disso lá, né? Tem uma mega cultura. E ele falou assim, a gente tem que trazer isso aqui, traduzir para o inglês e mais que isso. Ele falou, eu sei o que funciona na cultura dos americanos. Eu posso criar essa ponte para a gente fazer a adaptação aí necessária. Sabe? Então tem muita coisa surgindo, assim, muitas propostas. Recentemente, numa palestra, eu falo isso nas lives, assim, é motivo de muita alegria, mas numa das palestras eu desci do palco e um bilionário me fez uma proposta de sociedade, né, nesse sistema de a gente construir algo ainda maior. A gente tem colocado aí nas mãos de Deus para ver se é o momento ou não. Né? É uma coisa que não estava no meu planejamento, não estava no meu script. E eu falei, cara, será? Né? Mas vai expandir assim drasticamente, sabe? Então, e tudo isso são portas que a própria palestra está me gerando, né? Então é muito bom. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida, tem o ecossistema todo que a gente vai construir. Nesse ecossistema todo tem o marketplace, tem a parte de internacionalização, tem a parte de levar os alunos para fora. A gente já pensa em criar um sistema de premiação, não só dos nossos alunos, mas do mercado, sabe? Criar algo de reconhecimento mesmo de quem está fazendo algo fora da curva no mercado de palestras. Tem muita coisa aí no radar. Só que uma coisa, assim, que é o core business, é o principal, é a educação mesmo. A gente está com o nosso MBA, que a gente vai lançar esse ano, um MBA de palestrantes. Caramba. E já tá tudo fechado com a chancela e tal, então é só lançar. Né? Então eu tô trazendo um monte de coisa aqui de primeira mão também. E aí, o que eu quero? É área da educação. Por quê? Porque foi isso que mudou a minha vida. Na época que eu entrei lá na faculdade, como vendedora ainda, eu tinha baixa autoestima. Eu tinha confiança zero, eu era tímida, pobre, eu era assim, sabe, anônima, e a minha vida mudou quanto mais eu estudei. Então, eu sou muito apaixonada na área da educação, sabe? E eu falo isso aí, eu vou defender com unhas e dentes, porque o palestrante é só a porta de entrada. Todos os meus alunos, eles não são só palestrantes. Eles, com toda a roupagem de palestrante, eles conseguem ser treinadores melhores, eles conseguem ser professores melhores. A palestra deles vira um livro, a palestra deles vira entrega de mentoria. E eu falo que o nosso escopo não é ficar só nas palestras, nosso escopo é a indústria da educação. Eu quero fazer algo revolucionário na indústria da educação, com todos os pilares da palestra, mas para a gente fazer isso ser mais atrativo, sabe? Por exemplo, o Cadu, o meu marido, né? Tem que acostumar, eu ia falar meu noivo. O Cadu, ele falou assim, Tati, eu nunca gostei de estudar, nunca. Minha mãe falava estudo, meu filho, eu nunca gostava, eu ia na marra, tal. Hoje, quando ele vê, assim, a forma como eu passo, ele vai em todos os meus eventos. Tipo, ele renuncia sábado, domingo e feriado pra estar comigo em eventos, assistindo minha palestra pela 30ª vez, sabe? E ele fala que toda vez ele se emociona no Grand Finale, toda vez ele vê uma coisa nova. Aí agora ele decidiu que vai ser palestrante também, já fez o curso de palestrante, já começou a montar a palestra dele. Eu falo, agora eu tô entendendo, Tati, as minúcias que você fala, agora eu consigo ver com outros olhos, sabe? Então, assim, mesmo pessoas que não gostavam de estudar, vão se apaixonar pelo conhecimento se esse conhecimento for passado da forma certa. E a gente vê isso na educação lá infantil, né? Professores que fazem a gente odiar a matéria, porque é um péssimo professor. Sim. E professores que, pegando disciplina como física, faz a pessoa amar física,
porque é um excelente professor, sabe? Então, eu quero entrar na educação. Daqui a pouco, fazer um trabalho com educação infantil. A gente já tem vários alunos mirins, assim, alunos de 7 anos, a gente já tem. Então, eu quero entrar na educação e todo mundo fala assim, ó, minha apresentação, minha palestra, minha aula tem que ser memorável agora. Aí, todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar, né? Sim, todo mundo tem uma história, tem uma mensagem. O pouco para uns já pode ser muito para outras pessoas, né? Tati esse ano vai estar no Fire Festival. Sim, uma alegria. Primeira vez no palco. Primeira vez. Primeira vez no palco do Fire. A gente tá muito alegre com este momento. Vamos pedir aos editores aqui para poder colocar. Eu adoro sacanear a turma da edição e dar trabalho para eles. Então, vocês vão colocar aqui o link para quem quiser ir no Fire. Boa. Ver a Tati. Vamos colocar também, Tati, o que você prefere? Seu Instagram é a melhor pedida pra gente poder divulgar? YouTube também? O que você quer que a gente coloque aqui na descrição? Sim, o Instagram e o YouTube é tudo meu nome, né? Mas aí Fácil. Tati De Angela consegue achar fácil. Aí a gente colocando assim, consegue achar fácil se tiver escrito, né? Porque o De É muito difícil de escrever. Todas as vezes. A vantagem é que eu já aprendi onde tá o H do Tati, então eu sempre acerto. Na hora que... Sim, e o pessoal ainda erra, né? Coloca na primeira. Então nós vamos colocar aqui na descrição seu YouTube, seu Instagram. Quem tiver afim de ver a Tati lá no Fire, vai ter um link para compra. E quem quiser saber qual que é a história das pipas, vai lá no perfil da Tati e vai perguntar para ela. Exatamente. Vai lá e vai perguntar pra Curiosidade. isso, você vai perguntar pra Tati, que a Tati vai explicar. Só fala o seguinte, com essa história das pipas, ele conseguiu chegar no Lewis Hamilton e no Neymar, pessoalmente. Só isso. E tá ali sentada, de boazinha. Tati, você é uma pessoa muito querida, uma parceira muito antiga pra gente. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado uma honra. por ter dedicado o seu tempo no meio do seu lançamento. Então, obrigado de coração por ter vindo. A gente sabe que dá trabalho. E pra pessoa que tá em casa, vai lá conhecer a Tati se você não conhecia ainda, porque vale sempre a pena. Obrigado, Tati. A gente se vê na próxima. Combinado. E para as pessoas que assistiram a gente, você sabe, daqui a 15 dias a gente tá junto. Aproveita, segue esse canal, se inscreve, ativa o sininho. Acompanha nas plataformas de áudio. Porque a gente sempre traz gente bacana igual a Tati. Então tá bom? Um beijo, daqui a 15 dias a gente se vê. Até a próxima. Beijo.